Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio do Direito e Prosa. Hoje receberemos o nosso convidado Fábio de Souza Santos, que é doutor em Direito. Ele é procurador do Estado de Rondônia, é professor e pesquisador. Esse podcast é apresentado, então, por mim e pela Aria Ferneda. Nesse episódio, então, nós vamos conhecer um pouco da vida, um pouco da história, né, da caminhada do Fábio. Nós vamos fazer algumas perguntas sobre a pesquisa, alguns temas que ele tem se dedicado, e vamos fazer uma troca aqui bem legal. Fábio, eu queria já iniciar nosso podcast de hoje, esse episódio, questionando como é que foi a tua escolha para fazer direito, o que te levou a escolher o caminho do direito, né? Se teve alguém que te influenciou, ou se na tua infância teve algo que te despertou esse interesse, e como é que foi a tua graduação, onde é que tu fizeste, como é que foi esse processo do início do direito, né? Eu não sei, minha história no início do direito não é uma história muito romântica, coisa assim, não, mas a minha família é uma família de servidores públicos, né? Meus pais são servidores públicos, são aposentados do estatal federal, tios, irmãs, servidores públicos todos, e minha escolha, na verdade, foi muito pragmática. A época que eu me formei, não faz tanto tempo assim, né? Mas a época que eu entrei pro curso foi no início dos anos 2000. Eu não tinha muita. Minha família, obviamente, não tinha tantas posses, né? A vida de servidores públicos é uma vida economicamente limitada. A gente nunca foi pobre, mas o dinheiro nunca foi uma coisa que sobrou na casa. E à época, não tinha muita predileção por outras áreas que os meus amigos de colégio tinham, né? Meus amigos mais próximos, a maioria hoje é médico, ou tem ou é advogado, né? Ou tem alguma outra formação mais anômala, assim, sabe? Mecatrônica. Tem gente que está no empresariado também, fez administração, mas eu não tinha família de empresários. Não tinha gosto, predileção por medicina, não era algo que me atraía, não por medo de sangue ou coisa assim, mas eu realmente não me atraía. Então foi uma escolha um tanto quanto pragmática, mas ao mesmo tempo que eu fiz direito, eu iniciei química também. Então eu fazia direito e química ao mesmo tempo no começo da minha graduação. Química eu gostava, eu tinha uma certa afeição pela matéria, por estar no laboratório e tal, mas aí a gente vai se ligando para algumas coisas da vida prática, né, que química não trazia perspectivas econômicas muito boas, e eu acabei enveredando e me dedicando um pouco mais ao direito e me apaixonando ao longo da graduação. Fábio, mas então seria mais, tu pensou em para fazer concurso mesmo, a tua ideia, assim, vou fazer direito, vou fazer concurso para ser servidor público. Não necessariamente para fazer concurso quando eu comecei, né? Mas, obviamente, isso estava no horizonte, né? Era algo que fazia muito parte da minha conversa com meus pais e tal, mas eu não era o objetivo primário, não era fazer concurso. Eu, na verdade, quando eu me formei, eu iniciei pela advocacia privada. Eu não tinha, eu era sócio de escritório, enfim, tinha uma certa carteira de clientes, vivia prioritariamente economicamente da advocacia privada, mas as coisas para mim não foram coisas que eu descobri muito cedo, eu fui me descobrindo ao longo do crescimento, do amadurecimento e tal. Mas eu me apaixonei ao longo do curso. Ao longo do curso fui conhecendo professores com uma vida profissional fantástica, né, que me inspiraram, me incentivaram. Aí comecei a estagiar em 2, 3 lugares diferentes para conhecer. Estagiei muito tempo em um escritório de advocacia privada, em que eu era o único estagiário, eram múltiplos advogados e só eu de estagiário, então eu acabei aprendendo muito. E aí você vai criando um gosto pela resolutividade, né? Tinha um professor que falava que quando você não deve ser o único no Brasil, né? Quando você faz direito, você abre um leque de opções do ponto de vista profissional. E o direito para mim veio disso, né? De me entender no mundo em que eu tinha que fazer escolhas práticas e que minha família tinha feito escolhas práticas também, né? Meus pais, minha mãe é formada em economia. Meu pai, ele é geógrafo de formação, mas ele não exerce, né? Ele é geógrafo e tecnólogo em estradas, tecnólogo em
administração, tem pós em georreferenciamento. Meu pai é um polímata, então não é muita referência, senão ele sabe um pouquinho de quase tudo. E sempre trabalhou na área de energia. Então, eu acabei fazendo escolhas um pouco menos passionais e um pouco mais práticas. Você falou do leque de opções, né, que o direito oferece. Eu quero saber que aluno, né, que estudante de direito nunca ouviu falar desse leque e está procurando esse leque ainda, né? Mas dentro desse leque, como que você enveredou, então, para o lado do concurso? E aí, lógico, nesse meio tempo, como que você descobriu, né, ou despertou o interesse também em seguir a carreira acadêmica, ingressando no mestrado posteriormente, né, e no doutorado, na sequência? Perfeito. Eu sou do Piauí, né? Então, o Piauí, eu não nasci aqui em Rondônia, eu vim para cá por conta do concurso. Mas o Piauí, ele tinha, à época, uma oferta limitada em pós-graduação, especialmente stricto sensu, né? Hoje já tem direito, já tem outros também. Então, a época em que eu me formei, a oferta de pós-graduação stricto sensu era bem limitada. Então, foi algo que eu adiei bastante na minha vida. Eu sempre gostei de estudar, às vezes eu acho até que é meio um defeito, eu termino uma coisa e fico procurando outra coisa para fazer. Eu agora terminei o doutorado. Antes de terminar o doutorado, na verdade, eu já tinha entrado numa segunda graduação, então eu estou cursando a segunda graduação em paralela com o fim do doutorado. E eu sempre gostei de estudar, mas depois que me formei e que eu comecei a advogar, né, era sócio de um escritório, e que o começo da vida do advogado é sempre complicado, né? Não sei se o André, você que advoga, né? Mas aí eu sei que você trabalhava com um amigo em comum nosso. Mas o início da vida do advogado é sempre muito complicado, porque você não tem caixa para nada, né? Você tá esperando os honorários dos processos que você começou a trabalhar cair, né? E aí, um pouco tempo depois que eu me formei, que eu formei um escritório com 4 amigos, comecei a trabalhar, a gente montou o escritório, começou a ter uma carteira de clientes maior, aí eu consegui passei numa seleção, assim, não era um concurso, né, mas uma seleção para algumas pessoas em um cargo em comissão para assistente técnico de natureza jurídica, né, que trabalhava tanto ajudando na parte jurídica, mas também acumulava a função de pregoeiro. Então, eu era pregoeiro de um órgão, fazia licitações e fazia também assistência técnica jurídica de um órgão do estado do Piauí. E aí começou um pouco o meu contato com o direito administrativo, né? No começo não era propriamente pelo concurso em si, eu não estudava com a mesma dedicação, assim, mas eu acabei tendo um contato maior e foi muito inspirado por professores da minha graduação, né, que são procuradores do Estado, né? Tenho 2 ou 3 professores, na verdade 3 professores que eram procuradores de Estado, que marcaram muito a minha carreira acadêmica, que até hoje eu tenho algum tipo de contato com eles 3. Eles são procuradores do Estado do Piauí, 2 ainda na ativa, né? Então, eu hoje tenho o prazer de conviver nos fóruns nacionais de procuradores do Estado com eles tendo sido parte da minha escolha profissional. Então, depois que eu me formei, abri esse escritório com os amigos, comecei a ter contato um pouco mais com a prática do direito administrativo, me especializar em fazer formação para pregoeiro, formação na área de direito administrativo, participar de eventos, estudar a parte prática, desenvolver a habilidade de lidar com contratação pública. Foi o meu primeiro ponto de contato mais próximo, assim, com o direito administrativo. E aí, com 1 ano e meio, 2 anos, que eu comecei a meio que me desencantar com a advocacia, entender que não era para mim. Não critico, obviamente, quem advoga, eu acho que é uma profissão muito bonita, mas em muitos estados, no Piauí talvez tenha um pouco disso, você tem muita dificuldade em quebrar barreiras, se você não tem um suporte de um grande escritório, se você não tem uma história familiar ali na advocacia, e eu não tinha, né, minha família não é uma família nobre, no sentido do sobrenome, né, de ter sobrenomes conhecidos, e também não tinha nenhum parente advogado. Até onde eu saiba, eu sou o primeiro da minha família que é formado em direito. Talvez tenha algum antepassado aí que eu não saiba, mas acho muito difícil.
E daí eu não me desencantei da advocacia e com algum tempo me desvinculei do escritório e decidi que eu ia fazer um ano sabático só estudando para concurso e dando aula. Eu tinha uma especialização lato sensu, fui aprovado para um concurso de professor substituto na Universidade Estadual do Piauí. E aí foi um ano que eu tinha alguma poupança, assim, algum dinheiro guardado. Larguei tudo do escritório, larguei o cargo em comissão e fiquei um ano exclusivamente estudando e dando aula. Eu dava aula do que aparecesse na Universidade Estadual, para me manter e conseguir viajar para fazer os concursos. E foi a época exatamente que eu passei no concurso aqui para a PGE de Rondônia. Graças a Deus, eu bem cedo entendi que meu futuro profissional seria na Procuradoria do Estado. Durante um tempo eu fiz outros tipos de concursos, fiz concurso para Procurador da República, fiz concurso para delegado, fiz concurso para agente penitenciário, eu fiz no começo assim da minha vida profissional, eu cheguei a fazer. Mas eu ainda bem me entendi cedo como que eu queria ser procurador do Estado, advogado público. E aí depois de um tempo eu foquei e consegui êxito em passar. E no primeiro que eu passei, cheguei aqui, Rondônia abraça a gente, né? Rondônia tem isso de ser uma terra de oportunidades ainda hoje, em que muito cedo eu tive a oportunidade de ter opção de ocupar cargos em chefia, de contribuir, não pela chefia em si, mas por ter a oportunidade de contribuir de uma maneira mais incisiva, em que outros lugares você não tem. Né? Passa algum tempo, alguns anos, trabalhando ali no chão de fábrica para poder conseguir alguma posição em que você consiga decidir mais ou menos os rumos da carreira. Eu tenho, por exemplo, 10 anos de casa aqui na PGE, um pouco mais, 10, 12 anos de casa na PGE, e já participei de pelo menos 3 administrações aí de procuradores gerais, seja como assessor especial do gabinete, na atual administração fui secretário-geral da Procuradoria, né? Fui o primeiro secretário-geral da Procuradoria, que foi um cargo que foi criado recentemente. Então, o fato de Rondônia me dá pra, não só para mim, né, mas para quem vem para cá, quem escolhe vir, e para quem escolhe abraçar muitas oportunidades, para mim foi decisivo no ponto de eu parar de estudar para outros lugares. Né? E eu nunca gostei de estudar para concurso, eu odiava estudar. Eu odiava aquele estudo maçante. Como é que era a tua rotina de estudos? Tu era daquele concurseiro raiz, assim, de ter cronograma, tu seguia receita, ou era aquele que estudava do teu jeito, criava o teu próprio método? Como é que tu... Porque eu sei que o Fábio, eu acho que ele é bem metódico, ele tem jeito de ser metódico. Mas conta um pouco, Na assim, minha porque época... a gente ouviu gente que é da docência, quer dizer, também é da docência, mas que tem um foco mais em carreira da docência, outro que é mais advogado, né, no particular, e de concurseiro assim mesmo, a gente não ouviu ninguém. Para quem está ouvindo, assim, como é que foi a tua preparação para chegar nessa carreira, porque é um concurso difícil, né? Acho que não sei se são 2 ou 3 etapas para a Procuradoria de Estado, Fábio, como é que era na tua época? São quatro etapas. Né? Primeira fase, objetiva, subjetiva, oral e títulos. Né? O títulos não elimina, mas faz muita diferença, né, em alguns concursos. No meu fez bastante assim, diferença. Mas à época, meu estudo era meio psicótico, assim. Eu chegava, porque era a minha profissão. Então eu chegava 8 horas da manhã na biblioteca para estudar, na biblioteca da OAB do Piauí. Tenho, inclusive, amigos que fiz na biblioteca da OAB do Piauí. Ficava até a hora do almoço, às vezes lanchava alguma coisa por lá no almoço, e eu ficava até, às vezes, 8 da noite. Enquanto eu conseguisse ficar sanamente, né? E eu usava o método, o que hoje é conhecido, como na época eu não sabia do nome, né? Mas eu sei que hoje é famoso como método Pomodoro, né? 50 minutos, no máximo, ali de concentração, levantava 10 minutos, tomava água, caminhava um pouco, e aí voltava. E meu estudo quase 80, 90% do tempo foi baseado em responder questões e dirimir fraquezas. Né? Então, eu fazia simulados, provas simuladas, ou simulados temáticos de um curso, de um concurso, e aí ia dirimir as fraquezas que eu errava até tentar reduzir o máximo e muita lei seca. Eu não sei se é um método que funcionaria hoje, realmente não. Hoje eu não tenho mais a mesma aptidão para dizer como poderia ser feito. Mas para mim funcionou bem. A época que eu passei aqui, eu estava em pelo menos outros 3 ou 2 ou 3 outras segundas fases do concurso. Eu já estava bem afiado, mas eu passei aqui, gostei, fiquei, me apaixonei pela terra, encontrei minha esposa e fui ficando.
concurseiro tem essa, né? Depois chega um estágio, eu acho, dos teus estudos, que tu começa a passar nos concursos, porque tu já chegou num nível, assim, né? Dentro daquela área, né? Por exemplo, quem estuda para procuradoria ou foca numa determinada área, tu começa a passar naqueles concursos, porque tu chega num nível, tu tá por dentro, né? De tudo que tá acontecendo, assim, né? Então, acho que o concurseiro, ele tem muito isso, né? De, às vezes, desistir antes, quando tá chegando no nível que vai passar, né? Eu já fui mais concurseiro, mas hoje não tô tão concurseiro, não. Eu acho, eu tenho para mim que a pessoa não pode ter na cabeça de que o concurso vai resolver todos os problemas da sua vida. Vai ajudar bastante a resolver os problemas financeiros. Isso ajuda. Dá uma segurança para você fazer muita coisa que melhora bastante a sua vida. O conforto da vida que eu tenho hoje seria impossível sem o que a PGE de Rondônia, o que o povo de Rondônia me proporciona. Mas isso tem que ser ligado também a uma noção de que a felicidade não é só isso. Não é só passar num concurso, não é só ganhar bem, e o propósito importa muito. No meu caso, eu tenho a felicidade de aliar as duas coisas, né? De trabalhar num lugar para o qual o meu propósito de vida é muito comum, e aí entender que o Estado é fundamental para que a vida das pessoas seja melhor. E no caso da advocacia pública, eu sempre falo que das carreiras jurídicas, não que as outras não sejam importantes, né? As outras são extremamente importantes, são muito bonitas, né? São algumas sacerdócios, mas a procurador do Estado, a advocacia pública em geral, é trazer mudança no atacado, né? Ajudar a política pública a acontecer. Você poucas vezes na minha vida eu fiquei tão feliz assim, sei lá, passar na frente de uma escola e ver que o contrato daquela escola, fui eu que dei parecer na licitação daquele contrato. Enfim, coisas que são significativas que impactam a vida de muita gente. É bem legal. É o que a gente vem conversando aqui em todos os nossos encontros, né, André? É a questão da disciplina, né, do propósito, principalmente também. A professora, a nossa primeira entrevistada foi a professora Caroline Miller Bittencourt. E quando ela estava contando para a gente sobre a trajetória dela, ela também deixou muito claro essas questões, né? Disciplina, foco, propósito, e é isso que deve guiar a nossa vida, né? Naquilo que a gente se propõe a fazer. Mas você, quando ingressou no mestrado, aqui na PUC do Paraná, você já era procurador de Rondônia, né? Como que você chegou aqui no Paraná? Como que você encontrou as linhas de pesquisa aqui na PUC do Paraná? Como é que foi essa mudança para você? Teve que vir aqui para ter aula? Como é que foi essa tua trajetória? No caso do mestrado, na verdade, a PUC do Paraná veio me buscar aqui. Então, eu tive essa vantagem, porque era um INTER, né, um mestrado interinstitucional entre a PUC do Paraná e a Católica aqui de Rondônia. E a época que saiu o mestrado, eu sempre tive muita vontade de fazer minhas pós-graduações estrito sensu em econômico, era uma das áreas que eu tinha predileção, né, administrativo e econômico. E aí abriu o edital de seleção para cá, eu fui pesquisar o edital de seleção e procurar os professores, encontrei o currículo do meu orientador, na pessoa Emerson Gabardo, mandei um e-mail para ele foi super receptivo, né, ajustamos ali o projeto de pesquisa para a seleção, ele me indicou quais seriam as linhas de pesquisa que ele orientava, e aí consegui passar na seleção, né, e entrei no mestrado na época. Olhando assim as datas, o legal é justamente que tu teve esse momento, esse intervalo entre a tua graduação, eu vi que tu fez especialização uns anos depois, né, a Lato Sensu, então tu tivesse uma maturidade assim, já de profissional também, para saber exatamente o que tu queria pesquisar, isso é muito legal. Eu também tive um intervalo assim, terminei em 2014 e 2019, entrei no mestrado, então também deu um intervalo assim para te ver o mundo também jurídico, os problemas, né, então eu acho que quando tu entrasse, tu já estava com uma maturidade bem boa, assim, né, para fazer a pesquisa mesmo, né, que tu decidiu ali no mestrado, né? Conta como é que foi esse processo para ti de escolher o tema de pesquisa, enfim. A época do mestrado, eu não lembro especificamente em que área que eu estava, mas eu estava em alguma área que fazia consultoria de contratações.
E era o que eu queria pesquisar, né? Eu queria pesquisar alguma coisa de licitações. E aí foi o que eu consegui encaixar com a pesquisa do professor Emerson, porque a nossa pesquisa de mestrado e doutorado, ela é, em parte, uma extensão da pesquisa dos nossos orientadores. E aí, quando eu falei, eu quero pesquisar licitações, aí ele restringiu, só. Licitações eu pesquiso, mas se for no comparado. Aí eu, top, é aí mesmo. E aí acabamos definindo mutuamente esse objeto de pesquisa, que foi contratações Brasil e Estados Unidos, né? Não começou assim, começou um objeto muito mais amplo, mas ao longo do mestrado a gente foi afunilando. E aí eu concluí a minha pesquisa de mestrado comparando o uso da licitação como ferramenta de promoção do desenvolvimento econômico, em especial, mas no Brasil e entre o Brasil e os Estados Unidos, comparando as duas realidades. E em termos, assim, já adentrando na tua pesquisa do mestrado e também de outros artigos aí que você andou publicando, que a gente já fez a varredura do seu currículo. Em termos tecnológicos, quais são os principais desafios hoje que você identifica para a contratação pública? A gente tem mecanismos relativamente recentes, como a encomenda tecnológica, a transferência de tecnologia, mas quais os principais desafios hoje, enquanto procurador também, você identifica? Especificamente em relação à parte de contratação, eu acho que a gente tem dois grandes desafios, né? O primeiro é a gente começar a enxergar a contratação pública para tecnologia dentro da lógica que a nova lei propõe, né? A nova lei de licitações, acho que faz alterações que são aparentemente sutis, mas que ela dão um norte que é um norte de percepção, o que o agente público que está trabalhando na contratação, né, o agente de contratação, o gestor público, ele perceba que contratação pública ela tem que ter um viés de custo-benefício, né, de seleção da proposta mais vantajosa para a administração, ou capaz de gerar um resultado mais vantajoso para a administração, o que é uma alteração que parece ser só de dicção legal, mas não me parece ser exatamente isso. Parece propor uma mudança cultural. E no Brasil a gente tem uma mania, na falta de uma palavra melhor, de achar que tudo tem que ser feito por pregão. E aí, no âmbito da licitação, no âmbito da contratação de tecnologia, isso é um aspecto muito relevante. Existe um sem número de empresas que se montam e que participam de licitações e que acabam por gerar contratações que não são o melhor resultado para a administração pública. Esse é um primeiro ponto. Talvez um outro ponto que é também conectado com esse, mas dentro do próprio universo da administração, é a falta de preparo, falta de gente preparada, não necessariamente para codar, né, não necessariamente para desenvolver software, mas para pensar software, né, para desenvolver aquilo que em desenvolvimento de software a gente chama de regra de negócio, de entender a lógica que é necessária para transportar o nosso mundo, né, a forma pela qual a gente pensa, para dentro do digital, porque não é exatamente simples, não é algo muito do nosso dia a dia, especialmente a gente do direito, né? A gente tende a ser mais prolixo, a gente tende a ser mais extenso, e isso, às vezes, quando é transformado em regra de negócio para software, cria alguns riscos que são tanto quanto mais complicados. Fora isso, né, esquecendo um pouco essa ideia específica da contratação, eu vejo um risco complicado de aprisionamento. A gente vê de aprisionamento de um lado e de uma cobrança sem fim e sem fundamento da população do outro. Né? A gente vê cada dia mais um surgimento de ferramentas que são aparentemente mais desenvolvidas, né? O ChatGPT para ficar num dos exemplos, mas um sem número aí de ferramentas de inteligência artificial, supostamente de inteligência artificial, o que faz com que o mercado cada dia mais ofereça soluções com esse caractere para a administração pública, né? Eu penso especialmente nos municípios pequenos, né? Imagina aí um município minúsculo que tem problemas de gestão, aí chega alguém lá vendendo a ilusão de que tem um software para fazer licitação aqui que tem ChatGPT embarcado e só vai te dar termo de referência excelente.
Isso é sedutor para a administração pública e pode ser aprisionador a partir do momento em que a gente não tem gente preparada para lidar com isso. Mas, ao mesmo tempo, isso pode gerar na própria população uma expectativa que é irreal, porque esses softwares são muito difíceis de gerir, muito difíceis de implementar com resultados práticos visíveis. Aí, voltando um pouco para a minha vida profissional, né, dentro da PGE, hoje tenho já há um bom tempo, né, pouco antes de eu assumir como secretário-geral, trabalho muito proximamente com a nossa diretoria de TI, e mais especificamente no papel de ajudar no desenvolvimento de software, de gerar regras de negócio, às vezes parece bobagem, né? Mas a tela que a gente vê aqui, por exemplo, a gente está quem está vendo, a gente está vendo no navegador qualquer que seja, Firefox, Chrome, tudo isso que você está vendo, a interface que você está vendo, ela é programada e ela é escolhida, são frutos de escolhas por pessoas. E essas escolhas, elas precisam ser feitas por pessoas que têm entendimento de como a administração pública funciona, como ela precisa funcionar, e aí tem ideias de design thinking, de interface de usuário, né, user interface, experiência de usuário, user experience, que são todas coisas que precisam estar na mente de quem trabalha com isso, quem trabalha com desenvolvimento e com alocação de software para administração pública, especialmente dentro do ambiente de contratações. E eu vejo muito pouco disso, né? Eu vejo uma vedação de ilusão muito comum e eu vejo cada dia mais a administração pública confiando em agentes de mercado e deixando de investir na capacitação e no desenvolvimento de competências, no desenvolvimento de inteligências dentro da própria administração. Agora eu fiquei curiosa para saber qual que é a sua segunda formação. Desenvolvimento de sistemas. Estamos aqui entre amigos, então, porque o André é engenheiro de software, né, André? Isso. O André foi parte da minha inspiração para fazer essa escolha. Só para entrar no grupinho aqui também, daqui acho que umas 3 semanas eu também começo a minha segunda formação, que é Ciência da Informação. Eu na Ciência da Informação. Estava ouvindo o Fábio, a gente sempre escuta essa questão quando a gente vai falar de governo digital, de que é interessante. Sempre é o pessoal da tecnologia, né, da engenharia de software, desenvolvimento de software, conversar com o pessoal do direito, mas quando tem alguém que entende dos dois, é melhor ainda, né? Mas eu estava aqui pensando que, assim, eu advogo contra o INSS, né, a favor dos segurados, que vão contra o INSS, e a gente vê o INSS utilizando muito a questão da tecnologia nos processos administrativos, enfim, só que eu vejo, às vezes, as plataformas não têm cuidado com algumas regras de negócio que é do processo administrativo, que precisam ser respeitadas, então desenvolve, às vezes, algumas soluções que não dão ali o efetivo contraditório, não permitem a gente juntar um documento. Nosso direito de petição, por exemplo, não é respeitado de forma ampla como na via presencial, na não digital é respeitado, né? Então, às vezes, esses detalhes do direito, tu não vê assim, tão incorporados pelo pessoal que está desenvolvendo, porque também não tem essa noção, normalmente não tem uma formação jurídica, então é bem isso que o Fábio está falando, dessa questão de entender a regra de negócio pelo pessoal da tecnologia, que às vezes, eu acho que é nesse risco aí que estava se falando, né, Fábio? E eu gostaria de perguntar já, adentrando um pouco, sobre a tua tese de doutorado, que tu trabalhou, né, sobre a questão do regime jurídico dos agentes públicos digitais. Quais foram, assim, as tuas preocupações? Talvez seja um pouco do que a gente está falando aqui, na questão de estabelecer um marco jurídico para a utilização de robôs, né, de inteligência artificial, enfim, na administração pública, e quais foram, assim, as principais lacunas normativas que tu identificou, que precisam ser regulamentadas na legislação atual, enfim, vamos deixar tu contar um pouco, para não falar besteira aqui também. Imagina, fala besteira, impossível. A minha preocupação dessa pesquisa do doutorado começou justamente primeiro desse meu contato com o desenvolvimento de softwares no âmbito da administração pública, no âmbito da PGE em especial, e também do fato de que e o meu start, na verdade, veio de um episódio muito curioso. Não sei se vocês dois já repararam, mas os aeroportos internacionais do Brasil têm ferramentas de reconhecimento facial.
na passagem da Receita. E aí foi um dia que eu estava voltando de alguma viagem, e aquilo, por algum motivo que eu não sei explicar, me preocupou de uma certa forma. E aí, a partir daí, eu comecei a tentar ler um pouco mais e buscar um pouco mais sobre o que a gente tinha e o que a gente tem de regulamentação e o que a gente tinha e o que a gente tem de preocupação em relação a isso. Porque, e aí minha pesquisa se centrou em 3 aspectos, né, mais no fundo jurídico, né, obviamente uma parte relevante da pesquisa foi sobre levantar como o desenvolvimento em si, né, a ciência da computação, ela explica os fenômenos relacionados à inteligência artificial, né, falar um pouco de história, um pouco de desenvolvimento, de técnicas e métodos de desenvolvimento de software, um pouco de como a inteligência artificial funciona, né, e aí seja a inteligência artificial no modelo clássico, que é a inteligência artificial que é codada, né, de regras de se então isso, até a inteligência artificial mais da moda, né, o aprendizado de máquina, o aprendizado profundo, que são mecanismos de aproximação estatística, né, computadorizada. Então, parte da pesquisa foi isso, mas especificamente em relação ao direito, foi centrada em 3 aspectos de conexão com o regime constitucional da administração pública, né? Porque qualquer coisa que o Estado faça é regulado. Ainda que não seja especificamente regulado, né, a gente tem uma regulação constitucional sobre a atuação do Estado. Então, essa regulação constitucional sobre a atuação do Estado, ela vai incidir sobre qualquer atuação do Estado. No mínimo, o Estado tem que respeitar a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Né? No mínimo. Se eu não tenho um regulamento específico, eu tenho que observar esses 5. E aí, desses 5, 3 me parecem ainda mais fundamentais de se observar a interação com o uso dessas tecnologias, que são a legalidade, a publicidade, a transparência, a explicabilidade, né, que são manifestações desse mesmo princípio constitucional, e, por último, a eficiência. Esses 3 foram a minha pesquisa, o âmbito jurídico da minha pesquisa tem como núcleo a correlação entre esses 3, como base a correlação entre esses 3 princípios e o emprego da inteligência artificial na administração pública. Em relação à legalidade, tem um monte de coisa que a gente precisa falar, né? Eu vou, obviamente, ter espaço aqui para lidar com tudo, mas existe uma permissão genérica da administração pública. Existe a lei de governo digital, trouxe a permissão genérica. Pode, inclusive, o autosserviço é a preferência na lei de governo digital, então já há uma autorização genérica ali para o uso da inteligência artificial para a administração pública de qualquer jeito. E, muito embora isso possa ser uma permissão genérica, existem decorrências que a gente pode trazer daí. O autosserviço é preferência, beleza, mas a inteligência artificial que eu emprego, ela tem qual a margem de erro aceitável? 1% tá bom? 2% tá bom? 10% tá bom? Beleza, 1% tá bom se for, sabe, para inscrição em dívida. Mas se for para decidir a ordem da fila de prioridade na internação de UTI, 1% tá bom? Pode, né? Então são aspectos aí em relação especificamente à legalidade que eu acho que são de abordagem necessária. E aí, especificamente dentro da publicidade, que é um outro aspecto, que inclusive tem um artigo que está para sair com o professor Emerson, que é um artigo que foi um tanto quanto foi prazeroso de fazer, porque a gente tem muitos pontos de discordância nisso, né, de dissonância, de que eu tenho entendimentos, a gente chegou a um entendimento mediano de nós dois, um entendimento pragmático de nós dois no artigo, mas na tese eu sou um tanto quanto mais radical no sentido de que se a administração pública, se o sentido da adoção desse tipo de tecnologia é tornar a administração pública mais eficiente, e aí eu já vou misturar com o final aqui, eficiência ela não pode ser vista só sobre o ponto de vista econômico. Eficiência no Estado Social é o cumprimento das funções do Estado Social. Então, eu só posso considerar um Estado, uma ação da administração pública, uma ferramenta da administração pública eficiente, se ela respeita os princípios do Estado Social, né, os ditames do Estado Social como um todo, e não só se ela é mais barata. Ainda que a administração, que a inteligência artificial ela seja muito mais eficiente em várias coisas do ponto de vista exclusivamente econômico, ela oferece riscos muito claros
riscos de transparência, riscos de acessibilidade, de explicabilidade. E eu particularmente entendo que quando a inteligência artificial vai praticar atos administrativos, ela tem que ser explicável, não só explicável do ponto de vista linguístico, porque hoje com o ChatGPT, Llama, enfim, a gente consegue, a ferramenta tecnológica, ela consegue escrever textos inteligíveis que explicam a decisão dela. Mas para a tecnologia isso não é explicar. Um texto que ela propõe lá, fundamentando um determinado ato administrativo, ela pode ser mais um subproduto daquela inteligência artificial do que uma explicação em si. Eu posso fundamentar, porque documentos, né, papel, antigamente falava papel aceita tudo, né, hoje não é só papel, mas documento aceita tudo. Eu posso ter uma ferramenta complexa ao ponto de que ela vai decidir com base em um algoritmo racista e vai fazer uma aplicação, uma explicação, uma decisão textual que ela é plenamente explicativa, aceita por qualquer pessoa mediana que a lê e que não exprime nenhum caráter racista, mas que ela foi tomada com base em um algoritmo que é racista ou que usa proxies racistas para se tomar essa decisão. A saída que a gente propõe no artigo, né, sendo pragmático, é a saída de que é necessário fazer o que a lei do governo digital propõe, a análise específica de risco para cada uma das ferramentas que vão ser implementadas e disponibilizar, publicizar o máximo possível daquilo que pode ser publicizado em relação à ferramenta para permitir o controle. O algoritmo, base de treinamento, quando é uma inteligência artificial que tem uma modelagem clássica, as regras, o código-fonte também sendo o caso, né? E aí tudo, obviamente, observando a LGPD. Dentro dessa publicização, assim? Quando pratica ato administrativo, sim. Eu entendo que sim. Obviamente, a gente vai ter, por exemplo, em outras coisas, não dá para se pensar dessa forma. Então, imagine que a administração pública ela participa do circuito de comercialização que a gente participa. Então, eu vou comprar aqui um carro autônomo, um carro da Tesla aqui, carro autônomo. E aí, então, para a administração pública utilizar um carro autônomo, ela tem que publicizar o código-fonte do Tesla? Aí, não, porque ele não está praticando ato administrativo. Mas quando vai decidir, por exemplo, se concede um benefício, vai decidir se determinada pessoa... Vou te dar um exemplo para ver, então, acho que tu vai nessa linha, então. Que eu, por exemplo, agora eu estou solicitando acesso à informação para o INSS de como está sendo feita a análise automatizada de alguns benefícios que estão sendo indeferidos com fundamento em disposições que contraiu a própria instrução normativa do INSS. Eu queria entender como é que é o processo, porque nesses casos de análise automatizada nem passa pelo servidor, é negado, é direto. E aí eu solicitei acesso à informação, o servidor na primeira ali tem vários níveis, né, até chegar na CGU. Foi negado primeiramente por dizendo que não tinha como se fosse um trabalho adicional explicar, daí eu recorri, chegou lá no nível máximo do INSS e disseram que se o cidadão tivesse acesso, poderia ele ter uma vantagem e poderia causar fraudes no INSS. Aí eu recorri, daí vai para a CGU. Agora a CGU me pediu 30 dias para ela coletar mais informações e dar resposta. Até eu coloquei no sentido que eu acho que eu não queria nem que fosse obrigatório divulgar o código-fonte, mas que explicasse qual é a regra de negócio que foi modelado o software que faz a análise automatizada. Porque como é que tu vai controlar ou verificar se está sendo cumprido, por exemplo, regras jurídicas, constitucionais, enfim, se tu não tem acesso a nem isso, porque tá obscuro, sabe? Essa questão dentro do INSS, pegando como exemplo, né? Eu acho que daí na tua pesquisa, nesse caso, seria também o código-fonte uma exigência legal, assim, de publicidade? E ainda, na verdade, não é só algo que eu proponho e que eu defendo. A própria lei de governo digital diz que os softwares de governo, eles são com a licença de código aberto. Então, esse tipo de software tem que ser disponibilizado, ele é público por natureza. Então, ele não poderia ter o acesso restrito, inclusive ao código-fonte. A Data Prévia, acho que é uma empresa pública, não sei se Empresa pública. Então, é empregado na prática de um ato administrativo, de natureza pública, de potestade pública, como é que a entranha do que pratica o ato, ele vai ser fechado. Né? E eu tenho
uma das minhas impressões, né, uma das minhas conclusões na tese, é que talvez o maior ganho de eficiência que a gente tenha com as ferramentas de inteligência artificial é justamente na transparência, porque a gente vai conseguir enxergar quando os agentes decisórios, ainda que não seja um agente humano, né, um agente sintético ali, digital, quando ele decide baseado em regras implicitamente contrárias ao Estado social, eu tenho que poder questionar também. Porque quando a gente é humano, isso é um pouco mais difícil, né? Não dá para quebrar a cabeça de todo mundo e saber se ele tem ali algum racismo, algum implícito, tem alguma experiência que não é republicana, que está guiando aquela decisão dele, mas a gente consegue chegar a isso por aproximações. No caso do agente público digital, né, isso é muito mais difícil. Ele não tem amigo, ele não tem pai, não tem mãe, não tem família, não tem história de vida, ele tem dado, ele tem regra de negócio. Então a gente precisa poder acessar essas informações que são conectadas com esse agente digital, né, com essa ferramenta, com esse software. O que eu chamo de agente digital na tese é justamente esse, o software que decide em nome do Estado, né, decide apresentando o Estado. Ele precisa ser o mais transparente possível para que a gente possa controlar. Porque imagina, se ele tem uma regra de negócio lá, e provavelmente deve ter um model card que gerou o código-fonte, se eu tenho uma regra de negócio lá que ela é completamente contrária a uma instrução da Receita ou a própria lei, como é que eu vou questionar se eu não sei? Se eu não sei, nem posso saber, o que é pior. Eu vou fazer mais uma pergunta, então, vamos lá. Fábio, mas olha só, uma preocupação minha que eu tenho tido, assim, mais recentemente, comecei a me ligar nisso também, observando essa questão do uso de algoritmo para fazer análises automatizadas. Eu fiquei pensando aqui, por exemplo, no caso do direito previdenciário também, que a gente também fala muito na questão da verdade real, né? E às vezes os dados eles não traduzem bem assim a realidade daquela pessoa. Às vezes a pessoa precisa questionar os próprios dados. E quando a administração pública se limita a fazer uma análise só com o que está no sistema, parece que não deveria, mas a administração pública tem se fechado por exemplo, a própria possibilidade do cidadão questionar a própria, não sei se seria a validade desses dados. Então, não sei se essas plataformas, na verdade, têm que ter a possibilidade, assim, de questionar, por exemplo, de dizer, olha, esse dado está aí, mas não é verdadeiro, eu posso provar de forma contrária isso, mas, por exemplo, no caso do INSS, não se tem. Simplesmente ele já vai lá junto, ó, tem uma informação aqui que contraria, já nega. Então, a pessoa não tem como questionar muito um dado que nem foi dado, por exemplo, possibilidade da pessoa se manifestar, olha, nós temos essas informações aqui. O que você tem a dizer sobre isso? Pode apresentar alguma coisa em contrário, sabe, impugnar esses dados, e aí nós tomamos uma decisão. Não, já é negado direto, a pessoa não tem. Então, eu fiquei pensando assim, parece que a gente está sendo resumido a números e informações que tem nos bancos de dados, mas a gente não é só isso, a realidade não é só assim, ainda mais quando, por exemplo, no caso do INSS, que se lida muito com informação social, que às vezes é extremamente frágil, ou às vezes as informações são informadas por terceiros e não pela própria pessoa. Eu fiquei, às vezes, meio que uma tirania dos dados aí, sabe? Não sei o que tu já pensou, se já pensou sobre isso, que eu tenho pensado nisso ultimamente. Eu pensei sobre isso em dois aspectos, né? Talvez o primeiro é essa que você está falando, da gente ter uma profusão de dados e que a gente tem, na verdade, às vezes nem sabe os dados que a administração pública tem nossos, né? Dados que às vezes não deveriam estar na mão da administração pública, que estão por um motivo ou por outro, por excesso de coleta. E isso é uma preocupação que me aflige também de muitas formas. Mas eu me preocupo também com o fato da gente ter muita gente que é invisível digital, né? O Brasil tem uma parcela relevante da população que não tem acesso à internet, que não tem acesso ao smartphone, que parece muito, muito longe disso, da gente que está aqui falando em 3 lugares completamente diferentes. Parece muito distante da gente, mas assim, a gente não precisa andar muito para achar gente que não tem smartphone, que às vezes não tem literação suficiente para usar um smartphone, para acessar a internet. Enfim, é uma parcela relevante da população brasileira que está nessa mesma situação, né? A última PNUD que retrata isso, deve sair alguma nova agora com o novo censo, mas falava de quase 20% da população brasileira que está nessa situação, né? Mais de 20% que está nessa situação, que não tem acesso à internet,
ou que não tem acesso, seja porque ela não tem dinheiro, não tem condições de pagar um plano que dê acesso a dados, ou não tem, é analfabeta, né, ou não tem, simplesmente não tem, é analfabeta digital, não tem acesso, não consegue acessar, né, nossos pais, acho que menos, né, mas nossos avós, bisavós, que têm mais dificuldade de lidar com o mundo digital, né. Então a gente tem uma parcela relevante da população que está aí invisível para isso, ou que simplesmente produz dados sem nenhuma consciência de como esses dados vão ser empregados. Gente, nesse aspecto, você trabalha aí bastante com previdenciário, eu aqui muito com dívida ativa, né? Então, muita gente que tem é utilizada como laranja de fraude fiscal, por exemplo, que não faz ideia de que aquele dado dela está sendo tratado e que ela está sendo constituída como devedora de, às vezes, cifras milionárias. Tem muita gente que é produtor rural, por exemplo, que recebe multas representativas em termos de multas ambientais por queimada, por desmatamento, enfim, e que tem os dados tratados pela administração pública, pelo Estado, mas que nem sempre tem consciência do que está sendo feito com os dados, com a vida digital dela, né? Então são duas coisas que me parecem bem relevantes e que são faces de uma mesma moeda, né? Faces do fato da administração pública não enxergar ou querer se voltar para uma visão de que o mundo está cada dia mais digital e que se digitalizar é suficiente, quando não é, né? Se digitalizar tem que ser parte. Tem um filme que eu recomendo bastante sobre esse tema, chama Eu, Daniel Blake, né? I, Daniel Blake. Tá na locadora vermelha lá, no Netflix, e fala um pouco sobre essa ideia de como a digitalização da administração pública impacta a vida das pessoas que não têm condições de acessar o mundo digital, né? Fábio, voltando um pouquinho aqui na nossa prosa, eu fiquei curiosa para saber, porque você comentou que trabalha mais atua mais no setor de TI da Procuradoria. Eu queria saber se vocês usam algum framework de desenvolvimento ou de implementação de tecnologias dentro da Procuradoria. Por exemplo, um Scrum ou Design Thinking. Como é que funciona essa questão dentro da PGE? Para desenvolvimento de software, nossa metodologia de desenvolvimento é Scrum, é puro. A gente usa obviamente, inputs de Design Thinking para algumas coisas específicas, mas a gente usa o Scrum puro, reuniões diárias, PO, então eu sou PO de três projetos em específicos hoje, né? Aí tem outros procuradores que foram formados e que hoje também trabalham como nessas funções, né, de PO, de projetos internos. Hoje a gente tem 4 grandes aplicativos desenvolvidos pela Procuradoria, inclusive nossa principal aplicação de gestão de processos, né, que é um software que a gente usa de gestão interna de processos de dossiês judiciais, e também agora, a partir do próximo mês, eu acho, de dossiês e fluxos internos de processos administrativos. Ele foi totalmente desenvolvido dentro da Procuradoria, né? A partir de experiências passadas que a gente já teve, a gente já vai para a terceira geração de software, né, aqui na PGE, mas já está na terceira geração de software de gestão eletrônica de documentos, mas essa aplicação é uma aplicação que ela é utilizada para gerir o nosso trabalho, distribuição automatizada de processos, e ela foi integralmente feita utilizando Scrum como metodologia de gestão do processo de desenvolvimento. E a gente tem outra, né, tem uma grande de gestão de dívida ativa também, tem uma outra plataforma que é uma plataforma que ela quer ser uma plataforma de contratos inteligentes para administração. Ela está ainda no primeiro estágio, o estágio mais embrionário, que é uma plataforma de registro de informações. Ela vai evoluir agora, ainda esse ano, para ser uma plataforma de gestão de contratos, então ela vai ter fluxos internos de gestão de contratos, e a previsão é que até o final do próximo ano ela seja uma plataforma de smart contracts da administração como um todo, para automatizar boa parte do fluxo de gestão, isso com blockchain embarcado, com tecnologias bem modernas, né? Então a gente utiliza Angular de front-end, que é a mesma tecnologia que o Google utiliza, e uma diversidade bem razoável assim, de bancos de dados. Então a gente utiliza um pool de tecnologias aqui que é bem interessante. E além de não tem só eu, tem
de procuradores hoje envolvidos no processo de desenvolvimento tem pelo menos 4. E eu imagino que deva ter sido assim, um desafio para você se deparar com todas essas temáticas totalmente, né, alheias ao direito. Então, é justificável aí a tua escolha agora por engenharia de software. Mas é muito interessante essa questão. Eu sou uma grande entusiasta de metodologias ágeis de gerenciamento, né, de processos, de atividades. Tanto que a minha proposta de tese, quando eu ingressei, foi sobre isso. Né? Agora eu estou repensando, né? Tô amadurecendo um pouco as ideias, mas eu realmente acho incrível a aplicação dessas metodologias. Infelizmente, assim, eu não tive a oportunidade ainda de verificar como todo esse processo acontece na prática, eu só sei por meio de coisas, de artigos e materiais que eu li, né? Mas é muito interessante mesmo como todo esse processo auxilia também no aprimoramento aí da eficiência, né? De você apresentar entregáveis, né, protótipos para que os funcionários, né, os servidores possam utilizar ali, né, enfim. O que eu acho que é mais, assim, Scrum não serve para tudo, né? Um ponto que é importante. Né? Tem outras metodologias de gestão de projetos e tal, Scrum não serve para tudo. Mas para desenvolvimento de software, de softwares complexos, né, maiores, peças maiores, eu acho que não é muito difícil você fazer sem, porque você precisa de correções diárias de rumo. E o Scrum proporciona isso, você ter reuniões diárias, ter correções diárias de rumo, ter feedbacks e ter feedforwards diários, mudanças diárias de prioridades. Isso o Scrum facilita muito, assim, é surreal, na verdade. E eu reputo a gente ter conseguido, mesmo tendo uma equipe pequena, com pouca gente que participa, ter conseguido entregar 3 softwares hoje operacionais muito grandes ao Scrum, sem dúvida. Essa flexibilidade é uma característica mesmo, né, da metodologia. Quando eu descobri essa temática, eu fiquei incrédula. Eu falei, meu Deus, existe isso. Tanto que hoje eu utilizo eu uso Kanban para minha organização pessoal da minha vida toda, né? Serve para muita coisa. Eu ia falar aqui também, o Fábio, além de tudo isso, né, de ser procurador, professor, pesquisador, ele também é um excelente fotógrafo, né, Fábio? Eu gosto muito de tecnologia, de fotografia. Eu ia te perguntar também como é que se isso foi acontecendo, esse teu gosto pela fotografia, saindo um pouco do direito aqui, para não cansar nossos ouvintes, mas o Fábio teve um evento que a gente foi, eu não lembro quando foi, setembro do ano passado, Fábio? Setembro do ano passado. Setembro, né? Eu tenho 2 fotos que ele tirou de mim que eu uso nas minhas redes sociais que ficaram muito boas. Então, o Fábio é um excelente fotógrafo também. Acho que, não sei se tens uma página voltada para natureza ou pássaros, Fábio. Alguma coisa assim que eu vejo que tu posta. O Fábio, ele também tem esse lado fotógrafo também da tecnologia, né? Que eu acho muito bacana. Uma das seduções de ficar em Rondônia foi isso. O fato de eu morar na Amazônia faz com que o meu hobby seja muito mais fácil. Assim, você anda 20 minutos, você está no meio da selva e aí consegue observar. Meu hobby é a observação de aves. Assim, hoje eu posso dizer isso com uma certa tranquilidade. Então, por enquanto, se bem que nos últimos 5, 6 anos tem sido assim, né? É natural a gente ir meio mudando de hobby de acordo com o tempo. Eu gosto muito de tecnologia, de montar, desmontar computador, de fazer programa, de sei lá, mexer em alguma coisa relativa a isso, mas de observar aves, pelo menos, se eu não for uma vez a cada 15 dias, eu fico meio doente, assim. E aí a fotografia, na verdade, faz parte da minha vida há um bom tempo. Sempre foi um hobby que eu gostei bastante, mas é um hobby que ele é suavemente caro. Especialmente quando você mora, por exemplo, aqui em Rondônia, que tem um fator de que observar aves tem um complicador do tamanho da copa do dossel da floresta, que muitas aves ficam por lá, então você precisa de lentes mais longas para as fotos ficarem mais bonitas. Mas é um hobby muito prazeroso de você passar horas dentro da mata, fora da cidade, fora de sinal de celular. E para quem quiser ver meu Instagram, chama hashtag... desconectada do mundo, né, Fábio? Desse mundo jurídico, de processos, enfim, dar uma desconectada, que eu acho que é essencial na vida para esses momentos, né?
Você esquece de tudo, você faz amizades com pessoas com formação que não tem nada a ver, né? Então, fiz amigos da biologia, amigos da engenharia ambiental, né? Que também são observadores aqui. E fora que é uma indústria muito grande no mundo, né? Uma indústria que movimenta 20 bilhões de reais no mundo. E tem muita gente aqui em Rondônia, por exemplo, que vive disso, são guias. Eu ainda não enveredei comercialmente para isso, mas quem sabe, né? No futuro aí vender minhas fotos na praia. Mas para quem quiser ver minhas fotos, o Instagram é #asas. É Não o que. sei se tem mais perguntas. Não, eu ia comentar só a respeito dos hobbies, né? O professor José Sérgio Cristóvão sempre fala pra gente assim, que é extremamente importante, até mais importante do que escrever a própria tese, fazer trilhas por Florianópolis, por exemplo, fazer uma caminhada, andar de bicicleta, esse tipo de coisa. Então, pessoal, ouvintes aí, não esqueçam dos hobbies, porque é muito importante, né? O ócio criativo é extremamente importante no nosso processo de pesquisa. A gente não pode subestimar. Eu tenho ideias da minha tese que eu tive nas minhas caminhadas no meio do mato aí. Eu pensava numa coisa aqui, tirava o celular do bolso e gravava a ideia no áudio para depois refinar. Então foi isso. Não sei, Ari, temos mais perguntas? Não. Seria isso mesmo. Acho que já tomamos 1 hora aqui do tempo do Fábio. 1 hora e pouca. Então, pessoal, Passou voando. Essa foi a nossa conversa com o Fábio, foi muito gostosa. Fábio, eu gostaria de agradecer a tua disponibilidade, o teu tempo de estar aqui conversando com a gente, né? E também, como a gente tem agora, está criando essa tradição no nosso podcast, pedir para cada convidado, no final, indicar para quem vai te ouvir, né, depois, um livro, um autor, ou tem gente que indica algum conjunto talvez de marketing teórico, mas a gente pediria um autor ou um livro, assim, que já indicasse, na verdade, um filme, né? Mas para a gente manter essa tradição aqui, alguém que talvez se identifique, assim, um conselho de amigo ou uma sugestão de amigo aí. E, enfim, agradecer a tua participação aqui, pedir para o pessoal compartilhar, curtir, aquela coisa toda, e divulgar nas redes sociais, nas suas redes de contato. Já indiquei o filme. Livro tem que ser de alguma coisa de tecnologia ou tanto faz? Tu que escolhe. Ótimo. Tá, então eu vou fazer 2 indicações de livro. Uma que é uma indicação bem nada a ver com o tema do podcast, mas é a autobiografia da Viola Davis, que é o último livro que eu li, que sensacional, chama Finding Me, que é um livro, às vezes até meio chocante, assim, dela contando as passagens da vida dela, enfim, a vida dela como um todo, e ela é uma super atriz, uma super figura do mundo pop, e a gente vê um lado da vida dela que talvez a gente não imagine, assim, que isso acontecesse. Ligando aqui com a ideia do tema da minha tese, é um livro que me inspirou algumas coisas que eu escrevi. Eu não vou lembrar o tema, o título em português, mas o título em inglês é Weapons of Math Destruction, que é da Katie O'Neill. E é um livro que fala bem dos riscos da inteligência artificial, né, do emprego da inteligência artificial no ambiente social sem muita transparência. É um dos best-sellers sobre isso, sobre o tema da inteligência artificial nos últimos anos. E, por fim, mas não menos importante, eu acho que tem um livro que não tem muito a ver com isso, mas um livro que eu li, um dos últimos que eu li que eu gostei bastante, chama O Design das Coisas de Todo Dia, Design of the Everyday Things, que é de um autor chamado Don Norman, que é muito bom também, é bem interessante da gente ler, e é um livro que fala um pouco sobre a ideia de design thinking, de experiência de usuário, enfim, que é um livro que é bem interessante. E foi um livro prazeroso de ler que eu recomendo para todo mundo que gosta. E daqui a alguns meses, com fé em Deus, vai estar aí também o livro que é o da minha tese. E aí já fica o pré-jabá, né, mas eu vou divulgar aí nas minhas redes quando ele estiver liberado. E antes de acabar, né, obrigado pelo convite, André e Ariê. Para mim foi um prazer imenso. Essa hora passou voando falar com vocês aqui.
A gente que agradece, Fábio, mais uma vez, por você ter compartilhado aí um pouquinho do teu conhecimento nessa 1 hora com a gente, da tua experiência também. Sempre é muito bom, né, ter inspirações para as nossas vidas. E já adianto aqui para você que enquanto você falava, já fui procurando os livros, já está no meu carrinho para comprar. Quero inspirações assim também para minha tese, pelo amor de Deus.